Eu vou conversar agora com Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco ele é diretor da Planalto Tratores, uma empresa concessionária Valtra, uma das maiores do país. E nós vamos falar sobre máquinas e implementos agrícolas. Nós vamos falar sobre o ano de 2020 e projeções para 2021. Marco Elísio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que automaticamente vai interessar demais para quem está nos vendo agora. Tudo bem? Tudo bem, e você, Toninho? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Isso é uma honra, poder estar aqui nesse programa tão conceituado do agronegócio. É uma honra, Marcos. Obrigado. Marco, é o seguinte, independente da pandemia, independente da política, dos problemas sociais, financeiros do nosso país, eu acho que o produtor rural, o empresário do agronegócio não pode reclamar de 2018, 2019, nem 2020, né? Não. Muito pelo contrário, se a gente for considerar aí o 2020, no início da pandemia, na realidade, ele gerou um pânico de forma geral, onde a gente não tinha clareza do que ia acontecer, né, com o mercado como um todo. E no nosso segmento do agronegócio, as indústrias tiveram a paralisação aí durante a pandemia, e isso impactou diretamente no nosso mercado, onde a gente teve o agro de forma continuada, de forma acelerada, onde nesse período inicial da pandemia, vários empresários rurais foram para as fazendas, né, passar um período da quarentena lá e identificaram que eles precisavam investir no negócio dele. E quando eles voltaram, o agronegócio estava de forma acelerada. Então, valorização das commodities, ele enxergando o negócio dele e precisando investir de forma profissional. Então, a gente fecha um 2020 de forma muito positiva. O problema que nós tivemos em 2020 foi a disponibilidade de produto para realmente atender todo esse mercado aquecido. Mas se a gente considerar o que a gente realizou em 2020, foi um volume bem superior a 2019. Ô Marcos, um fato interessante, eu estava conversando com alguns produtores agora, durante essa semana, e eles disseram assim, Antônio, esse ano de 2020 para nós foi ótimo, porque quando o produtor sempre ele faz uma relação de troca, uma base de troca, ele compara quantas sacas de soja ou de milho ou de arroba de boi eu precisei no ano de 2018, 19 e 20 para comprar um trator. Sempre compara uma coisa com a outra. E todos eles foram unânimes. Esse ano foi melhor. Eu precisei de menos produto para comprar um implemento agrícola. Isso é real? Isso é real. Nós tivemos um aumento de todos os produtos em todos os segmentos. O aço teve aumento muito grande. Isso acabou refletindo aqui na ponta. Mas quando a gente vê a relação de troca que a gente tem hoje, comparado, por exemplo, a gente pegou o mês de novembro de 2020 comparado a novembro de 2019, nós temos hoje uma relação de troca muito mais favorável que 2019. Então isso é muito positivo quando a gente vê, se a gente olhar somente o que teve de valorização ou de aumento, a gente tem um impacto, né, negativo ao primeiro momento. Mas quando a gente vê essa relação de troca, aí a gente vê que o nosso produto ele está mais valorizado e a gente consegue fazer uma relação melhor do que a gente fazia no passado. É claro, Marco, que você não pode responder por outras empresas, mesmo do seu segmento, mas você, como uma concessionária Valtra, você tem uma ligação com a matriz Valtra. Falando assim, a grosso modo, teve crescimento esse ano de 2020? Sim. Se a gente for considerar o mercado de máquinas agrícolas geral, aí é fonte Abimac, o número desse ano deve fechar mais ou menos em termos de unidades, mais ou menos o mesmo número de 2019. Mas com a falta de produto, se a gente for pegar a nossa marca Valtra, nós temos um crescimento significativo em 2020. Mas por quê? A gente acreditou no mercado, independente da pandemia, e a disponibilidade realmente fez toda a diferença agora, principalmente para o segundo semestre. Bom, nós temos aí, provavelmente, se São Pedro ajudar, vamos dizer assim, se nós tivermos uma condição climática boa, o Brasil vai bater mais um recorde de produção e de produtividade das commodities agrícolas. Quando eu falo em commodity, é soja, milho, trigo, né? Girassol e tal. Provavelmente nós vamos ter um boom no mercado, só que nós temos um problema também sério, Marco. Nós estamos com os nossos estoques
um pouco baixo. Mas o que nos chama a atenção é que o produtor continua investindo, né, Marcos? Sim, sim. Se a gente for levar em consideração 2021, pensando em mercado das commodities, a gente não vê uma queda, porque os estoques, como você falou, os estoques mundiais estão muito baixos e a demanda ela não caiu. Pelo contrário. Pelo contrário, ela aumentou e a gente até aumentou a quantidade de exportações, principalmente para a China, né, o nosso maior cliente. Então, o que a gente vê? Eu acho que o que a gente precisa de observar é que tem fatores que não dependem das nossas ações. Eu costumo dizer o seguinte, da porteira para dentro, ele independe de fatores externos, depende da nossa eficiência. Sim. E quando a gente pega o que a gente tem hoje de tecnologia para ser aplicada no campo, ela é muito grande. E a gente tem que ser cada vez mais eficiente. E a gente tem que preocupar realmente com a produtividade que a gente está tendo. Então, por exemplo, se a gente tiver um problema climático, a gente está tendo aqui exatamente nesse momento, que pode impactar aí na nossa próxima safra, e é mais um motivo da gente manter os preços altos das commodities. Mas o que a gente realmente está fazendo ou preparando para isso? Aí a gente vai na base, que é a questão da mecanização. A gente precisa de tratores com tecnologias maiores, a gente precisa de construir um perfil de solo melhor, pensando aí em matéria orgânica, para exatamente, se tiver um período aí de estresse hídrico, a gente está mais protegido. Então, a gente não tem o risco tão grande de perdas. Então, essa eficiência nossa, da porteira para dentro, ela depende de como a gente enxerga o nosso negócio. E pegando esse gancho do Marco, essa questão de você ter uma camada protetora no solo, é aquilo que nós falamos demais aqui no nosso programa. Se você é plantador de soja, de milho, queira ou não, seria interessante, ou é muito interessante, você entrar com capim, junto com o milho ou junto com a soja. Se você é um pecuarista de corte, automaticamente seria interessante você começar a pensar e já agir para o próximo ano para plantar soja ou milho, ou soja e milho, junto com capim. Quer dizer, você vai simplesmente baratear o seu custo de produção. Ou seja, o Marco é experiente nisso, ele tem fazenda, sabe disso, o pasto dele sai zero e ainda sobra um dinheirinho vendendo silo. Você tocou num ponto muito importante, Toninho. Inclusive, foi divulgado, você divulgou aí esse vídeo aí no YouTube, né, através do seu canal, a questão da integração lavoura-pecuária. Então, é um caminho sem volta. Nós estamos vivendo esse ano um custo de produção, pensando em confinamento, muito alto por causa do preço do milho e da soja, né? Então, o que a gente vai fazer para reduzir esse custo? E o próximo ano, isso tem grande chance de repetir. Custo alto para produção, um sistema intensivo, pensando em confinamento. Então, assim, a integração lavoura-pecuária, cada vez mais ela precisa, essa técnica, ser absorvida, pensando em entre safra, pensando em custo de produção. Senão não vira. Senão não vira, porque senão você fica somente vulnerável à mercê do mercado. É verdade. Bom, eu conversei com Marco Elísio Nunes Cunha, diretor da Planalto Tratores, concessionária Valtra, uma das maiores do país, e o Marco aqui deu uma aula aí sobre agronegócio. Marco Elísio, muito obrigado pela sua presença, foi excelente, e como você sabe, as portas do nosso programa, elas estarão sempre abertas, ok? Obrigado, Marco. Ok, agradeço aí mais uma vez, Toninho, agradeço a participação, nós da Planalto estamos à disposição lá para você como programa e para todos vocês que estão nos assistindo aí, e a gente é confiante, a gente vive o agro, respira o agro, e eu tenho certeza que 2021 teremos um excelente e excepcional ano para o agronegócio brasileiro. Se Deus quiser. Amém. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a imaginação é tudo. A imaginação é uma prévia das próximas atrações da vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos proteja e até o próximo programa.